vamos fazer pastas de frutos secos caseiras que vocês podem usar como elemento de sabor em várias receitas. As pastas de frutos secos caseiras ficam assim, com este aspecto, com esta textura maravilhosa e que vocês podem então juntar, sobretudo a cremes, para darem um sabor ao fruto seco que vocês quiserem de uma maneira bastante intensa. Para fazer estas pastas de frutos secos, vocês podem usar qualquer fruto seco daqueles duros, tipo amendoim, amêndoa, avelã, noz, pistácio, castanha do Pará, nozes picam, macadâmias, pinhões, o que vocês preferirem. E podem fazer de duas maneiras. Podem fazer com o fruto seco normal ou podem fazer com o fruto seco caramelizado. Neste caso, se fizerem com o fruto seco caramelizado, passa-se a chamar praliné. Portanto, se vocês fizerem uma pasta, imaginem, de amêndoa e só usarem amêndoa e triturarem, ficam com uma pasta de amêndoa. Se antes de triturarem, caramelizarem a amêndoa, vão ficar com um praliné de amêndoa e isto é válido para todos os frutos secos. Usar um ou outro depende do vosso gosto e depende também do resultado final que querem na receita. Os pralinés têm sempre aquele toque de caramelo, enquanto que as pastas têm o sabor mais presente do fruto seco. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma pasta e um praliné como exemplo que vão servir para fazerem todas as pastas e todos os pralinés que quiserem. Então vamos começar pela mais simples, que é a pasta, e para isso eu vou usar amêndoas. De novo, aqui vocês poderiam usar os frutos secos que quisessem. O que é importante é que eles estejam torrados, porque isso vai intensificar o sabor deles e vai também ajudar no processo de libertar a própria gordura do fruto seco. Porque é isso que vai acontecer. Nós vamos triturar este fruto seco ao ponto de a gordura que está lá dentro começar a sair e se unir com o fruto seco para fazer uma pasta. Se vocês algum dia tentaram fazer, por exemplo, farinha de amêndoa em casa e trituraram demasiado, notaram que essa amêndoa, em vez de ficar soltinha, ficou pastosa. Quer dizer que a gordura já se começou a soltar. Se vocês nunca torraram frutos secos, é a coisa mais fácil do mundo. Vocês vão simplesmente colocar o fruto seco que vocês estiverem a usar num tabuleiro e levar ao forno, mais ou menos em uns 10 minutinhos, a 170, 180 graus, até que eles fiquem bem douradinhos. Tenham atenção que os frutos secos queimam com facilidade, portanto estejam pertinho do forno. Até é mais fácil se vocês usarem o fruto seco quentinho ou morno, porque isso vai contribuir para que a gordura saia mais facilmente, mas se eles estiverem frios também não há problema nenhum. Para fazer uma pasta vocês não precisam de nenhuma quantidade específica de frutos secos, vocês até podem adaptar a quantidade de pasta que vão precisar à quantidade de frutos secos que vão triturar. Além dos frutos secos, vocês podem ou não vir a precisar de um pouquinho de óleo, porque dependendo do sítio onde vocês os vão triturar, pode ser que não tenha tanta força e tanta capacidade de fazer com que a gordura do fruto seco se solte, então às vezes é preciso um empurrãozinho de um pouquinho de gordura exterior. O óleo que vocês usarem deve ser um óleo bastante suave, um óleo neutro, um óleo de girassol, um óleo de amendoim, que não deixe um sabor residual presente, mas também nós vamos usar muito pouquinha quantidade se usarmos. Agora, vamos falar do sítio onde vocês vão triturar os vossos frutos secos para fazerem a pasta. De preferência, um robô de cozinha ou um processador de alimentos bastante potente. Vocês precisam de alguma coisa que tenha uma lâmina giratória. Funciona também um 1, 2, 3 ou um liquidificador que seja bom. Coisas que não funcionam, por exemplo, uma varinha mágica, não vai funcionar. Então, o que vocês vão fazer é simplesmente colocar os vossos frutos secos dentro do robô de cozinha e começar a triturar. Vocês vão triturar a uma velocidade média-alta e o que vão fazer é, de vez em quando, vão abrir a tampa e vão empurrar o que se começa ali a acumular nas paredes do copo e vão empurrar lá para baixo. Primeiro faz-se uma farinha, depois começa a ficar granulado e a determinada altura vocês vão ver uma pasta fluida a passar no meio das vossas lâminas. Vocês, o objetivo que têm é que todos os frutos secos se transformem nessa pasta fluida. Se vocês virem que está a ser extremamente difícil isso acontecer e que os vossos frutos secos estão ali às voltas e que não se formam nesta pasta mais liquidificada, vocês aí podem juntar um pouquinho de óleo pouco a pouco, meia colher de chá, depois mais meia, até terem esta textura. Assim que a vossa pasta já estiver toda uniforme e com uma consistência pastosa,
está pronta. O tempo que demora é muito relativo, porque vai demorar, obviamente, do vosso robô de cozinha e da quantidade que estiverem a fazer. As pastas caseiras ficam sempre muito ligeiramente granuladas, porque as que são industriais, elas são feitas em máquinas completamente diferentes e com outra capacidade. Mas ela, assim, com esta textura, está perfeita. Pasta de frutos secos feita, vamos tratar do praliné, que, na minha opinião, é ainda melhor. Então, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa, só que antes vamos caramelizar os frutos secos. Para fazer o praliné, eu vou usar como exemplo avelãs. Eu também já tenho aqui as avelãs torradas e sem pele. E já agora, as avelãs, se vocês nunca torraram e tiraram a pele, eu vou deixar aqui um vídeo que eu já fiz há algum tempo, vocês podem ir lá espreitar, que tem lá explicado esse processo. Então, para caramelizar as nossas avelãs ou os frutos secos que estivermos a usar, vamos levar açúcar ao lume até fazer um caramelo. A quantidade de açúcar depende muito também do vosso gosto e depende também do nível de doçura que querem dar ao vosso praliné e também do resultado final onde vão usar. A minha sugestão é que usem entre 50 a 100 gramas de açúcar. Eu aqui estou a usar 50, é o mínimo. Então eu vou levar estes 50 gramas de açúcar ao lume e vou deixar que ele caramelize. Quando o açúcar já estiver todo caramelizado, num caramelo loirinho e bonito, juntamos as avelãs e com muito cuidado e rapidamente mexemos muito bem para que todas as avelãs fiquem cobertas com o caramelo. Rapidamente vamos transferir para um tabuleiro forrado com papel vegetal. Deixem isto já pronto antes de começarem a fazer o caramelo, que é para não correrem o risco de o caramelo queimar só com o calor residual do tacho. E deixam arrefecer, que é para o caramelo secar, que nós vamos precisar que o caramelo esteja completamente seco antes de triturar, senão o que vai fazer é que vai agarrar às lâminas da nossa trituradora. Quando já tiver então o caramelo seco, vamos tentar partir estas avelãs caramelizadas aos bocados e vamos repetir o processo da pasta, ou seja, vamos colocar dentro do nosso robô de cozinha e vamos triturar, parando de vez em quando, empurrando toda a parte que se acumula no copo lá para baixo, até termos exatamente a mesma textura que tínhamos na pasta. Quando já tivermos então uma pasta bem uniforme e praticamente lisinha, está pronto o nosso praliné. Além destes dois métodos para fazer a pasta e o praliné, eu ainda costumo usar um método alternativo que só uso em 3 casos específicos, que é quando vou fazer uma pasta de pistache, de noz ou de noz picam. Porque estes frutos secos têm uma pelinha que, quando é triturada, ganha assim um sabor um pouco acre. Então eu costumo juntar a estes 3 frutos secos em específico um pouquinho de açúcar. E também, só neste caso destes 3 frutos secos, às vezes eu torro e outras vezes eu não torro e, portanto, acaba por ser opcional. Vai depender do sabor que vocês preferirem. Funciona bem das duas maneiras, no caso só destes frutos secos. Nos outros têm que torrar sempre. Então eu vou-vos mostrar esta maneira alternativa de fazer pastas, que é uma pasta, digamos que adocicada e que se faz da mesma maneira que as outras. Eu vou usar para fazer esta pasta pistachos e vou-lhe juntar logo também açúcar diretamente no copo do robô de cozinha e vou triturar como aos 2 anteriores até que forme uma pasta, indo parando de vez em quando. Aqui eu vou-vos dar o exemplo de quando é que juntam óleo. Já sabem que o óleo só juntam se for necessário, mas eu vou-vos mostrar aqui qual é o momento exato para juntarem óleo. Veem como a mistura está granulosa, mas ainda não formou uma pasta, então vamos dar aqui um empurrãozinho juntando um pouquinho de óleo e vocês vão ver que quase como por magia começa a soltar a gordura do próprio pistache e ajuda a formar uma pasta. E depois é continuarem a triturar até terem uma pasta uniforme e o mais lisa possível, como as outras. Com as vossas pastas feitas, o ideal é que vocês guardem assim nos frasquinhos de vidro bem fechadinhos. E lembrem-se que as pastas dos frutos secos têm gordura. E sobretudo nos meses de calor, o ideal é que vocês guardem estes frasquinhos no frigorífico. Eles no frigorífico assim bem fechadinhos duram imenso tempo. Claro que o prazo de validade deles vai estar diretamente relacionado com o prazo de validade dos frutos secos que vocês usaram. E também é normal, como eles não têm nenhum tipo de emulsionante nem nada adicionado, que às vezes a gordura do próprio fruto seco se solte e se comece a juntar cá em cima. Não tem problema nenhum
antes de usarem, deem uma mexidela para incorporar tudo de novo e está prontinho a usar. E por falar em usar, onde é que nós podemos usar estas pastas ou estes pralinés? Onde quiserem, em qualquer creme ou elemento pastoso que quiserem dar este sabor de frutos secos ou de frutos secos caramelizados. Por exemplo, em recheios para bolos ou coberturas, vou-vos deixar vários exemplos que falei aqui neste vídeo. Por exemplo, numa ganache, tanto vai funcionar bem como recheio de bolo, como por exemplo, se vocês quiserem transformar essa ganache numas trufas. Imaginem umas trufas de chocolate branco e pistácio com esta pasta maravilhosa. Fica divinal. Outra ideia, por exemplo, juntar a creme pasteleiro para fazer recheio de uns profiteroles, ou juntar num gelado para fazer um gelado de amêndoa, ou um gelado de pistácio, ou um gelado de pinhão. Podem juntar também a creme de manteiga, vai funcionar muito bem. E agora, a nível de quantidade, quanto é que vocês vão juntar? Aí vai depender do gosto. Como vocês vão juntar estas pastas ou estes pralinés no final do creme já feito, o que vocês vão fazer é ir juntando e ir provando e percebendo quando é que para vocês está bem, porque isso vai depender do vosso gosto e vai depender do resultado final a nível de sabor que vocês quiserem para determinada receita. Pronto, espero que este vídeo tenha sido útil, que vocês encontrem vários usos para estas pastas de frutos secos e estes pralinés. Eu já encontrei um uso maravilhoso para uma destas pastas que vou usar na receita do vídeo da próxima semana. Por isso não percam e até quinta-feira. Tchau!